Eu recordo, Maribel, né, que eu sempre fui muito curioso, e isso é uma característica minha, né? Sou geminiano, então sempre fui muito curioso, sempre fui muito de buscar as coisas quando eu sentia necessidade. E no tempo que eu dava aula prática, isso faz bastante tempo, eu conversava bastante com, especialmente um psicólogo amigo. Uhum. Eu aprendi muito conversando com esse psicólogo, porque a gente não falava de teste ali de avaliação do aluno, mas a gente falava de coisas que talvez para mim servia, mas servia muito para o aluno. Uhum. E aí uma das coisas que eu aprendi que eu nunca mais esqueci, hoje eu aplico assim bastante, que só veio fortalecer com a minha experiência, que realmente dá certo, é a reação que o instrutor vai ter ao aluno errar. Muitas vezes, né, e a primeira função do instrutor é ir e voltar em segurança, né, isso a gente não pode fugir disso. Porém, quando um aluno, por exemplo, um caso bem simples, apagou num semáforo e tem muitos carros atrás. O que eu percebo? Muitos instrutores, isso eu vejo na rua, né, ligam o carro, eles pisam no embreagem, ele sai dali e tira a situação. Bom, errado? Ah, eu não posso dizer que é errado porque é uma ação que ele teve. É a mais adequada? O Lucas acha que não. E o Uhum. Lucas entende que a mais adequada seria nesse momento, e para quem está vendo, que está dando aula, né, serve de insight também, baixa o tom de voz, diz para o aluno que não tem problema nenhum, que o carro ele está aprendendo, o carro é bem sinalizado, né, que ele pode desligar o carro, que ele pode botar ponto morto. Repara que a minha fala mais arrastada já levou alguns segundos, talvez até minutos. Sim. Isso vai fazendo com que o aluno comece a pensar: se eu, que estou aprendendo, né, errei, e ele, que é o profissional, não está assustado, por que, que eu vou ficar? Justo. Então, eu tive muito feedback positivo de aluno me dizendo isso. Porque eu perguntava, tu não ficou, né, muito tenso quando apagou? Eu não, porque tu não ficou, eu vou ficar, se tu que identifica. Então a gente percebe, olha só, né? É E um eu acho verdadeiro que instrutor. essa é a atitude, né, Maribel? Né? Tem muitos vendo, né? Sim, acho que tem muito da ansiedade do instrutor, sabe? Ele se frustra muito quando as coisas não dão certo, então para lidar também com essa frustração de que uh, não é só ele, não depende só dele, o aprendizado do aluno, que depende dos dois, e etc. Isso é bem importante. Uh, É bem isso que acontece. Tem muitos instrutores que acabam fazendo pelo aluno, ou então ficam o tempo inteiro, né, dizendo: dobra, pica, pisca, faz, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Só que ele tem que aprender sozinho. Então, isso, acho que as filmagens ajudaram muito nisso, sabe? Porque o instrutor se vendo sem uma crítica, tá errado ou tá certo, eu acho que isso é bem importante, porque não tem errado ou certo, tem o melhor que eles fazem naquele momento, porque eles sabem fazer desse jeito, né? Uhum. E ponto. E isso tem que ser respeitado. E se tu quer que ele melhore, tu tem que fazer com que ele perceba que ele pode modificar. Porque se tu lá dizer assim, tu faz isso, faz aquilo, não vai adiantar. Não vai. Ele tem que, né, integrar dentro dele, que nem a síndrome do pânico. Ele vai saber que ele tem isso quando ele integrou dentro dele e ele começa a perceber o que ele pode fazer para que isso não aconteça de novo, né? Então é isso. E sim, a gente trabalha muito, eu acho que é melhor trabalhar a ansiedade do instrutor do que a ansiedade do aluno. Porque quando tu trabalha a ansiedade do instrutor, o instrutor também tem capacidade, deixa eu desligar isso aqui, de dizer pro aluno, olha, tá tudo bem, dá para errar, dá para isso, dá para aquilo. Eu trago muito para os instrutores uma coisa, Lucas, que é do aqui do agora. O que é a ansiedade ou a síndrome do pânico congela e impede de tu pensar? A ansiedade antecipa ações, porque tu está preocupado com o futuro, né? Então, eu trabalho aqui agora. Como é que é? Entrei para dentro do carro, fechei a porta, me centro no aqui no agora, porque normalmente eles entram no carro e já pensam na baliza. Quando eles estão na baliza, eles estão pensando no morro e as coisas ainda não aconteceram. E aí tu esquece os detalhes, que é o ligar o pisca, o ver se Uhum. vem alguém, o posicionamento e essas coisas todas. Então a gente trabalha isso com os instrutores passam isso para os alunos, né?
Então, o que, que é? Eu estou numa crise de ansiedade, que não é de pânico, que é diferente, né? Então, assim, ó, aí sim, quando o aluno não está ansioso, a gente ensina a respiração abdominal, que é a respiração que, né, não é daqui. Enfim, então a gente vai dando dicas, os instrutores trabalham isso no meu CFC com os alunos. Ai, daqui a pouco, sabe, desconectado daquele momento que tá tenso, e aí tu chega para o aluno tá aqui, ai, pois é, agora vou ser chamado, vai ter a minha prova, pá, olha aquele passarinho voando. Entende? Tu desconecta, tira ele daquele estado de apreensão, uma coisa simples. E daí olhei o passarinho voando, olha, né? Aqui a gente tem um celular, aqui a gente tem um mouse, aqui a gente tem um computador. Você olha a rua, tem pedrinhas, traz para aqui agora. Lembra, né? Respira. Qual é a respiração? Os alongamentos, essas coisas. Isso ajuda muito. Isso cientificamente comprovado já, né? Então, acho que esses detalhezinhos, eles fazem muito a diferença, tanto no acolhimento, né? Tu tá acolhendo essa situação, quanto no instrutor trabalhar suas frustrações, ou então querer sair daquele momento, assim, que ele também se assusta, ele também tem risco de vida, né? Então, sim, isso é bem importante.